Bom, vamos aqui ao conto número 15 dos contos gauchescos, se chama Penar de Velhos. E a gente começa o conto aqui com o Blau Nunes, sempre, né? Lembrando que o Blau Nunes é aquele narrador mais velho, 88 anos, profundo conhecedor do Rio Grande do Sul, de toda a história, que viveu muita coisa. E ele está narrando um caso a um interlocutor silencioso, ou seja, a uma pessoa mais jovem que o Blau, bem mais jovem, que o Blau disse que poderia ser neto dele, que está ali ávido, louco por saber histórias mais antigas. E quem é que ele procura? O Blau Nunes, um profundo conhecedor do Rio Grande do Sul. Então lembrar que esse interlocutor está ali, nós notamos a presença dele, só que não temos a fala dele. Então é sempre o Blau que está falando, mas ele está falando para um interlocutor silencioso. E o Blau diz: "Eu conheci sim, senhor, o Binga Cruz, desde assinzinho, guri levado da casqueira, ou seja, um guri levado da breca. E teve um fim que nunca se soube, pobrezinho, andaria nos 12 anos, era filho único." Ou seja, como sempre aqui o Blau, ele gosta de montar a cena, de antecipar algumas coisas, de dar spoiler, mas ele acaba depois, né, claro, sempre contando o caso tintim por tintim para esclarecer tudo. Mas a gente já fica sabendo aqui que teve um sumiço, uma fuga, né, de um menino levado da breca, o Binga Cruz, e ninguém mais soube exatamente o paradeiro dele. Então aqui o spoiler já está dado, tá? Bom, aí o Kiko Blau agora vai entrar na questão toda envolvendo a história. Ele diz assim, ó: "O diabinho do Binga Cruz ainda gateava um ninho de tesouras quando do outro lado da cerca ouviu o assobio das avestruzes pastando." E aí, claro, ele fica ali em cima daquelas avestruzes olhando, já vai querer aprontar. O que ele faz? Ele pula a cerca e vai para lá. E entre a roça e um braço de banhado que havia, formava-se uma rinconada muito boa para a volteada. E foi nisso que o guri pensou. As avestruzes seriam umas 8 e uma tropilha de filhotes já emplumaditos. Ou seja, o que o Binga pensa aqui, né? Ele quer pegar uma avestruz viva, mas só vai conseguir pegar se for laçar. Foi quando lhe coriscou na ideia bancar-se no bagual Picasso do velho. Ou seja, para ele laçar uma avestruz, ele vai ter que então montar num cavalo. O que ele pensa? Ah, o meu pai tem um bagual Picasso. Só que, tipo, esse cavalo aqui não é para ninguém tocar, né? É o cavalo do pai. E aí o Binga Cruz vai lá, monta no cavalo do pai, lembrando que é um levado da breca, né? E aí vai correndo pro galpão e tudo mais, pega no laço e se vai, ó. Mas tudo isso levou seu tempo, de maneira que quando ele chegou ao rincão, já as avestruzes haviam se atirado no banhado e bandeado. Apenas por descuidado ou mais esfomeada, apenas uma se deixou ficar, e agora não atinava com a passagem. E quando o Binga, gineteando, deu em cima dela, então é que o bicho ficou mesmo atarantado. O guri se esqueceu do mundo. Ou seja, basicamente todas fogem ali, menos uma, e o Binga agora vai para cima dessa avestruz aí. Então, ele está agora sentindo aquele momento assim de extremo prazer, ele está sentindo aquela questão assim do caçador. Imagina 12 anos, né? Então, ele está ali atirando o laço, ele vai errando, erra, a avestruz sai correndo, mas o rapazinho estava encanzinado. Levantou o Picasso no freio e bateu de trás. Amigo, que disparada! E aí o Blau Nunes está contando isso, dizendo que essa disparada foi muito bonita, o Binga Cruz passou por tudo, né? Coxilhas, barral, sanga, e vai embora, né? Atrás da avestruz. Despistada pela perseguição, a avestruz corria à toa. Corria. Depois foi mermando e foi afrouxando, até que se enredou numas macegas e caiu numa cova de touro. E conforme caiu, já o guri estava ali em cima, atracado com ela, passando-lhe o laço, maneando-a, vencedor, afinal. Só que o Binga não sabe como levar a caça, e aí essa avestruz ela acaba se revirando e consegue fugir. Então, ele achando que ele era o vencedor ali, mas ela acaba fugindo. Aí o Binga fez um jeito de choro de raiva e, muito desconsolado, montou novamente. E voltou para casa a passo, porque o Picasso vinha meio estaqueado de quartos duros. Ou seja, né, o cavalo aqui está totalmente cansado, mal, porque o Binga detonou ele, né? E aí o Binga leva o cavalo
claro, para o galpão com todo cuidado. Aí o Binga vai para dentro de casa, pede para a mãe, né, uma comida e tudo mais, né? Só que acontece na manhã seguinte, o Picasso apareceu esticado na estrebaria, derreteu a graxa dos rins, morreu arreganhado. O velho, ou seja, o pai do Binga, ficou buzina. Ou seja, né, o pai do Binga quer saber o que aconteceu, o que houve ali, né? Só que o próprio Binga, meio de orelha murcha, mas decidido, relatou à criançada tintim por tintim. Ou seja, o Binga vai lá e não mente, diz pro pai, pai, fui atrás de uma avestruz, montei no cavalo, né? Ele cansou demais, talvez foi isso aí. Bom, qual é a reação do pai? Aí o velho andou mal. Ali no mais, à vista da peonada, quis sovar o filho, quis matar o filho a pau, né? E quando o guri viu o rabo de tatu no ar, quebrou o corpo, ou seja, não vai ficar ali para apanhar, né? Quebrou o corpo, disparou e de vereda encarapitou-se num matungo, ou seja, num cavalo que estava de piquete encilhado e abriu campo fora sem rumo certo ao Deus dará. Ou seja, né? O Binga monta cavalo para não apanhar do pai e some. Então, e aí, claro, o pai pedindo para ele parar e tudo mais, mas o menino simplesmente fugiu. O que aconteceu? Lembre lá do começo, o Blau já tinha nos antecipado um pouco, dado spoiler, né? Passou o tempo. Nunca mais houve notícias do menino. Campeou-se pelo vizindário, saíram chasques a vários rumos e nada. Ou seja, né, a vizinhança, todo mundo ali tentando saber o paradeiro desse Binga Cruz. E é claro, né, reparem o título é Penar de Velhos. O pai começa a ficar muito triste, a gente começa a ver agora o sofrimento dos pais, o pai já não vai mais a nenhum rodeio, já não monta mais em cavalo, está sempre triste, calado, mesmo quando os peões começam ali a tocar música, a tocar violão, tentar fazer alguma coisa de alegria, o pai pede para pararem porque não tem ânimo para nada. Então fica aquele clima totalmente triste para baixo ali desde a fuga do filho, né, o Binga Cruz. Reparem, né, o pai ou ficava horas e horas com os olhos perdidos naqueles descampados, tipo, esperando a volta do filho, né, olhando sempre, mas sem ver nada, nem as pontas de gado, nem os mesmos andantes que às vezes chegavam pedindo pousada, ninguém trazia uma notícia do filho. A velhita, ou seja, a mãe, essa então dava lástima a gente se fixar nela, ou seja, doía olhar para ela. Não se riu nunca mais aquela senhora dona. Repare então que a mãe aqui sofrendo demais, né? Ajuntou num canto da sala todas as coisas do Binga, os aperos, o laço, enfim, não sei quantas mais bobagens de criança, mas que tocavam no coração quando a gente pensava que o Doninho andava por esse mundo de Gaudério e teatino, né? Sem paradeiro, sem saber onde é que ele está. E detalhe, né? Fica tão triste a casa que quem sabe o que aconteceu ali da fuga dele nem mais tocava no assunto, para não trazer mais tristeza ainda aquele penar de velhos, o pai e a mãe do Binga ali, ó. Era tão penaroso sofrer daqueles velhos, o que casa com o título, penar de velhos, né? Que não diziam nada, que a gente entendia tudo. E não havia hóspede que tivesse comido daquela mesa, ou seja, um hóspede, né? Ou dormido naquele teto que não desejasse ser ele, que pudesse um dia topar o guri desguaritado e trazê-lo para o colo que esperava sempre e que rezava sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus morreu perto de sua mãe. Então aqui, esse lado também um tanto religioso do Blau Nunes aqui, mas ele contando, né, que todo mundo ali estava, né, pô, eu gostaria de ser aquela pessoa, de achar o Binga Cruz, trazer de volta para os velhos pais para eles ficarem felizes ali, tá? O que acontece? A mãe, já velha, sofrida, acaba morrendo primeiro e talvez de pena mesmo, de sofrimento. Aí os vizinhos vão até o velório, pois desde a estância até o cemitério, umas quantas léguas, o caixão veio sempre à mão. Só que o caixão dela, da mãe do Binga Cruz, não pesava nada. Também, pobrezinha, que pecados podia ela ter? Então reparem, né, aqui sempre mostrando esse lado de sofrimento aqui dos pais, né? E, e qual é o detalhe, né? Aquela choradeira toda, né? Quando vão largar ali o corpo na terra.
e depois o pai do Binga acaba morrendo depois de alguns meses também. Meses depois o velho seguiu o mesmo caminho de nós todos. Mas antes de morrer, engambelado por um padre gringo, o que aconteceu? O pai do Binga, antes de morrer, ele foi passado para trás por um padre, ou seja, um padre gringo que apareceu aqui pelos pagos, lá fez uns papéis. Ou seja, né, o padre pensando, bom, só tem ele, tem propriedades, não tem mais ninguém, a mulher morreu, o filho sumiu, para quem ele vai deixar tudo? Que deixe para a igreja. E papéis foram que tudo o que era dele passou para missas e outros imbróglios que ninguém sabia o que eram. E aí, claro, né, o Blau aqui, ele vai dizer que nenhum afilhado, nada, não teve herança para ninguém. Ou seja, né, os parentes ali que sobraram, não sendo a mulher, o filho, os outros parentes, afilhados e tudo mais, não ficaram com nada. Teve até briga na justiça e tudo mais, aquele arranca-rabo de justiça que demora muito tempo, muitos anos ali. Só que o que aconteceu, né? O Blau vai ficar indignado exatamente com esse padre malandro que foi ali para pegar o dinheiro, né? Se aproveitou do velho que estava mal ali e tudo mais, fez assinar uns papéis, pegando toda a propriedade, né? Do pai do Binga aqui. E como é que o Blau termina agora a história? Repare, o Binga que sumiu, quem sabe lá o que foi feito dele por esse mundo de Deus tão grande, puxa. Eu desejava, e reparem como é que termina o caso agora, né, o conto. O Blau Nunes, olha o desejo do Blau. Eu desejava que ele e o Binga aparecesse. Só por causa daquele padre gringo. Que sumanto o guri não havia de encostar, ou seja, bater no padre, né? E por Deus e um patacão. Eu dava as guascas e ainda ajudava a atar. Ou seja, o Blau diz, né, eu ainda ajudava. Ora, se não. Então aqui cuidar, né, essa questão toda do penar de velhos, mas também temos essa enganação aqui de um padre, né, em cima do coitado do velho.